estamos muito felizes de estar aqui nesta noite, não é? Para mais uma vez estudar a palavra de Deus. E vamos dar início com o hino 559. Sinto a presença do Senhor. Vamos colocar de pé. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém. Com este pensamento, né? Sentimos a presença do Senhor nesse lugar e também de que Jesus precisa voltar, não é? Vamos então nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Santo, 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 bondoso Pai que habita os céus, aqui estamos, Senhor, sentindo a Tua santa presença neste lugar. E humildemente queremos, ó Pai, suplicar ao Senhor o perdão dos nossos pecados, para que esta oração, Pai, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, chegue até o Teu trono de graça. Pai querido, está aqui uma porção do Teu povo, cada um com a sua necessidade no coração, com a sua gratidão também, ó Deus, e nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, cada pedido e cada gratidão que está nos nossos corações. O Senhor é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor sabe os nossos pensamentos. Pai, nós queremos rogar a Ti uma bênção especial sobre os nossos filhos, sobre os netos, noras, sobre a mãe, não é? Aqueles que ainda têm a sua mãezinha. Que o Senhor cuide, Pai, com muito amor, porque sabemos que os idosos, eles necessitam de muito amor, de muito carinho, de muita atenção, não é? Ser com especial aqui com a mãe da Tereza, que não é, está passando por esse processo de exames, que o Senhor cuide dela, que o Senhor dê força à Tereza, não é? Também para conduzir tudo, a mãe da Márcia, não é? Que esteve conosco aqui esses dias. Que o Senhor visite aonde ela se encontra nesse instante, que os Teus santos anjos possam estar cuidando delas e que elas sintam, ó Pai, a alegria da Tua presença. Amém. Pai querido, nós também estamos muito tristes com esta guerra lá no Oriente Médio, ó Pai, nós estamos muito tristes mesmo, porque é uma coisa que nós não podemos intervir de outra forma a não ser orando, Pai, por aqueles Teus filhos que estão lá com tanta dor e tanto sofrimento. Que o Espírito Santo dirija a mente daqueles líderes, ó Deus, dando a eles a iluminação, Pai, para que tudo isso se resolva logo, não é? E muitos dos nossos irmãos queridos também que estão lá sejam protegidos por Ti, Senhor. Nesta noite também nós queremos suplicar ao Senhor uma bênção especial sobre o Eric, não é? Este jovem que tem se dedicado a pregar a Tua palavra. Que o Espírito Santo repouse sobre ele e também sobre cada um de nós, nos dando o entendimento desta mensagem, para que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, começando então o nosso estudo da Palavra de Deus. Convido todos a abrirem as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o santuário. Quando a gente pensa sobre santuário, a gente logo pensa no santuário que Deus pediu para Moisés construir no deserto.
mas o santuário ele já aparece pela primeira vez no livro de Gênesis. E nós vamos fazer aqui uma retrospectiva ilustrada. Vamos lá, Gênesis 1 e 2. A gente tem, está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente precisa primeiro entender que essa terra que nós vemos aqui, primitiva, ela era toda coberta por água, né? Então eu vou fazer um desenho aqui da terra. Terra, fazer um círculo aqui, e ela era toda coberta por água. Porque você vê mais para frente que, inclusive, essas águas tiveram que baixar para que a porção seca aparecesse, né? Então, a gente vai ver aqui, terra toda coberta por água. Vamos continuar a leitura aqui agora no versículo... essa é a descrição antes da criação, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí a gente tem a descrição aqui no primeiro dia, haja luz, né? A gente tem aqui no primeiro dia a chegada da luz à terra, e isso vai ser muito interessante, é um ponto que a gente vai explorar mais para frente, porque se o Sol foi só criado no quarto dia, o que era essa luz, né? Essa é uma das perguntas que a gente vai responder hoje, mais para frente. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. Aí você vê então a questão da luz e das trevas sendo separadas. Boa noite. A gente vê a questão aí da luz e das trevas sendo separadas logo no primeiro dia da criação. Então você vê aí que luz e trevas não se misturam nem no primeiro dia da criação. Por isso o nosso zelo aqui por deixar o ambiente da casa de Deus sempre iluminado, sempre bem arejado, né? Aí no segundo dia, olha só que interessante, né? Antes de chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro, né? Agora vamos para o segundo dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre águas e águas, né? Então a gente tem aqui a terra primitiva, né? Toda coberta por água. Aí o que Deus fez? Deus colocou uma expansão bem aqui no meio, e aí essas águas foram separadas em águas que ficaram para cima da expansão e águas que ficaram para baixo, né? Então eu vou apagar aqui essas águas, porque elas vão se dividir, né? Como foi criada uma expansão no meio das águas, então ficou um pouquinho de água aqui menos aqui na terra, né? Ficou uma expansão, vou chamar de expansão. E aqui ficou uma camada de água acima da expansão. Então a gente tem, a gente viu como era no primeiro dia, e agora nós estamos vendo aqui a configuração final do planeta Terra após o segundo dia, né? Então a gente tem aqui a Terra, a gente tem uma camada de água cobrindo a Terra, aí a gente tem a expansão no meio das águas, e aí a gente tem depois as águas que ficaram acima da expansão. Vamos continuar lendo aqui. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então você vê aí que nesse segundo dia da criação, em todos os dias você vê que Deus falou, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom o primeiro dia, viu Deus que era bom o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Mas no segundo dia você não vê Deus falando que era bom essa expansão das águas. E aí existem alguns motivos para isso que nós vamos entender, né? Existem dois possíveis motivos pelos quais Deus não falou que a obra de separação entre águas e águas era bom. A primeira pode ser entendida porque essa expansão criou uma separação muito grande
entre o primeiro e o terceiro céu onde Deus habita. Essa é uma possibilidade, né? Então foi feita uma expansão, foi feita aí uma separação. Esse é um dos entendimentos. O outro entendimento é que essas águas que ficaram sob a expansão, essas águas acima da expansão, um dia seriam precipitadas no dilúvio, ocasionando aí a destruição de toda a humanidade, excetuando as 8 pessoas que entraram na arca, né? Então seria a obra estranha de Deus de destruição. Então pode ter sido por isso aqui que Deus falou que não era bom, né? Terminamos aqui o segundo dia, vamos para o terceiro dia. No terceiro dia, então, a gente vê, vamos lá, a partir do versículo 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então a gente vê aqui, então, agora não mais a Terra não seria mais um planeta todo coberto por água, né? A gente teria agora alguns pontos da Terra em que haveria uma superfície seca, né? Então vou fazer aqui uns trechos aqui de superfície seca, né? Então, aqui uma ilustração, né? Então não tem mais um planeta todo coberto por água, tem alguns trechos secos aí. Então, você pode ver que se formaram aí 3, até agora eu tenho a Terra, né? E uma superfície tanto coberta por água como por terra, aí eu tenho, depois dessa expansão, e aí eu tenho essas águas acima da expansão. Então nós temos aqui cobrimos aqui os 3 primeiros dias. Para quem veio 2 domingos anteriores, existe uma relação, né, dos 3 primeiros dias da criação também com as 3 mensagens angélicas. Você vê a primeira mensagem angélica como Deus sempre trazendo luz, né, a partir de um momento que para quebrar as trevas, né, você vê isso na mensagem da Igreja Adventista, né, a mensagem da Guilherme Miller chega após o final das trevas papais. Você vê isso também nos tempos de Cristo, né? João Batista inicia a obra de reforma após um período de 400 anos de trevas, que também espelha os 400 anos de trevas do Egito. Esses anos de trevas que precederam a mensagem dada a Guilherme Miller são os anos de supremacia papal, que são os 1260 anos, que também tem sido equivalente aos 1260 dias ou 3 anos e meio que não choveram na época de Elias, e ele trouxe uma obra de reforma também. Então você vê aí essa questão da luz quebrando as trevas no primeiro dia, fazendo um paralelo com a primeira mensagem angélica. Também a Deus dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Deus sempre faz luz no ambiente com trevas. No segundo dia você vê uma semelhança também com a segunda mensagem angélica, porque a segunda mensagem angélica é o caiu Babilônia. E a gente tem informação de que quando Babilônia cai, um povo irá se retirar de Babilônia, novamente havendo aí uma separação entre povos, né? Povos fiéis e povos não fiéis. Por isso que você vê exatamente as águas sendo divididas, águas símbolo de povos. Você vê aí águas de um lado e águas do outro. E a terceira mensagem angélica, que é quem adorar a besta, a sua imagem, também beberá do vinho da ira de Deus. Então a gente vê essa mensagem, a gente tem aqui no Espírito de Profecia, que é o terceiro anjo, que vai fazer a obra de separação entre joio e trigo. E aqui também a gente tem também um ajuntamento do povo, ajuntamento das águas numa parte, para que aparecesse a parte seca. Então você vê aí novamente separado o joio do trigo, aparece quem é seco e quem não é. Então, mas isso é só um parênteses aqui para ver que até mesmo no relato da criação existem muitas semelhanças com as 3 mensagens angélicas. E agora nós vamos para o 4º dia da criação,
que é quando foram criados os luminares, né? Vamos lá para o versículo, nós paramos no 9, né? Vamos para o 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia terceiro. Aí a gente chega agora no quarto dia, veja só que interessante. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Então a gente vê que, olha só que interessante, né? As estrelas, o sol, lua, só foram criados no quarto dia. A pergunta que fica é, se esses astros celestes só foram criados no quarto dia, o que fazia a separação entre dia e noite, entre luz e trevas, que já existia desde o primeiro dia da criação, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E os estudiosos entendem que a própria presença de Deus, a luz divina de Cristo, é que era essa luz. E quando o sol foi criado, ele veio então para, digamos assim, para cumprir essa função a partir do quarto dia, né? A partir do quarto dia, então, o Sol passou a ser o responsável pelo fornecimento da luz no planeta Terra, em substituição à luz enviada diretamente por Deus. Por isso, o Sol ele é entendido como assim, sendo o vigário do Filho de Deus, o substituto, nesse sentido de que o Deus designou o Sol essa função de continuar fornecendo luz. E aí essa função de vigário do Filho de Deus foi mal interpretada, mal utilizada como para fins de adoração idolátrica, né? Mas Deus, já no próprio relato da criação, colocou aqui uma salvaguarda exatamente contra isso, a gente vai ver mais para frente. Então nós terminamos aqui o quarto dia. Vamos para o quinto dia. Essa é interessante também, fazendo também, não esquecendo também de fazer a correlação. A gente tem também o quarto anjo, não é? A gente tem o quarto anjo nas 3 mensagens angélicas e depois chega o quarto anjo. A gente tem, fazendo paralelo aqui com a história da nossa igreja, foi depois que a 3ª mensagem angélica começou a ser pregada que veio aqui a luz sobre o quarto mandamento, um mandamento que brilhava sobre mais do que todos os outros, e a gente tem também aqui novamente uma referência à luz no dia número 4. Então a gente vê novamente mais elementos aqui que fazem um paralelo com a nossa história já na criação. Vamos lá para o dia 5º, né? Terminamos do dia 19 e vamos para o 20. E disse Deus, produzam nas águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia 5º. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi.
E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então a gente vê aqui Deus criando tanto o homem quanto a mulher no sexto dia. Daí vem essa expressão de que o número 6 é o número do homem, né? Porque ele foi criado no sexto dia. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora a gente vai ver a parte do jardim, que é muito interessante. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden. Então, o Éden era uma região. Dentro dessa região chamada Éden havia o jardim, no lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Então, o homem não foi criado no jardim do Éden. Ele foi criado fora do jardim e foi trazido para dentro do jardim. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só que interessante. A gente vai pegar aqui dentro da terra, então vamos fazer um círculo para o jardim, né? Um círculo para o jardim aqui dentro da terra, em alguma região do Éden, né? Foi feito o jardim, e bem no meio desse jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou colocar aqui de vermelho. Bem no meio. Mas havia uma outra árvore, e essa outra árvore ela também estava no meio. Como a gente sabe que essa outra árvore também estava no meio? Porque ela falou. Vamos lá para Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 3. Olha só que interessante. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Viram que interessante? Então, as duas árvores estavam no meio do jardim. Tanto a árvore da vida, quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vou colocar mais uma árvore aqui. Vou colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal de preto. Então, duas árvores aqui no meio do jardim. Por quê? Então, veja aí que ficaram mais ou menos umas 5 regiões, né? O meio do jardim aqui com as duas árvores, o restante do jardim. Aí eu tenho o lado de fora do jardim, compreendendo toda a terra. Aí eu tenho acima, né? Eu sempre vou do interior para fora. Aí depois eu tenho essa expansão, e aí eu tenho as águas acima da expansão. Então, uma das regrinhas aqui da doutrina do santuário é que para eu ir de um compartimento para o outro,
eu preciso obrigatório, eu não posso pular etapas, né? Então eu preciso passar sempre e compartimento por compartimento. Então, a mesma coisa que acontecia lá no santuário de Moisés, né? Então, eu primeiro entrava no pátio, depois eu entrava no santo e no santíssimo. Não tinha uma comunicação do santíssimo com o pátio, ou do santíssimo com o lado de fora do pátio. Enfim, era necessário seguir uma ordem, e aqui da mesma forma, né? Você vê que isso foi feito em camadas, né? Em camadas, a ordem que foi feita foi de fora para dentro, né? Você vê Deus mexendo primeiro nas águas, depois fazendo essas águas aqui baixarem, depois plantando o jardim, depois colocando aqui as árvores e, por último, trazendo o homem até dentro do jardim. Então, Deus arrumou a nossa casa, deixou prontinha para nos trazer aqui para o jardim. E o primeiro dia que nós passamos, que a humanidade passou inteirinho, foi o sábado, né? As 24 horas aqui com Deus, aqui sendo já um exemplo de que o sábado veio antes de Israel, antes de judaísmo. O sábado foi feito na criação, para a criação ser lembrada como um memorial, né? Bem, o interessante que nós temos aqui, de tudo, dessa questão do Jardim do Éden, é esse texto aqui que eu vou ler, de Ellen White, que saiu na revista Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Olha só, Adão tinha temas para contemplação nas obras de Deus no Éden, que era o céu em miniatura. Então, esse texto é interessante porque diz que o Éden aqui era o céu em miniatura. Então, por ser o céu em miniatura, você espera ver aí elementos que existem no céu, você espera ver aqui no Jardim do Éden. Como, por exemplo, o céu tem um trono, tem um santuário. Tem um rei. Olha só, no livro Deserto da Tentação, na página 13. Adão foi coroado rei no Éden. Foi-lhe dado domínio sobre todos os seres viventes que Deus tinha criado. Então você vê aí então, o Éden também como um rei, né? Assim como o céu também tem um rei. Outra característica do Éden que permite a gente ver aqui permite ver o Jardim do Éden como um santuário. Você sabe que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido e foram expulsos do Jardim do Éden, né? Olha só o que está escrito em Gênesis 3, 24. Vamos lá para Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Nós vamos ver que o Jardim do Éden tinha uma porta. Gênesis 3, 24, está escrito assim. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, você vê aí duas regiões sendo protegidas por Deus após o pecado, né? O homem estava no Jardim do Éden, então Deus protegeu a região da árvore da vida, para que o homem não comesse do fruto e não ficasse imortal, e pôs também os querubins ao oriente do Jardim do Éden. Por que para o oriente? Vamos fazer uma rosa dos ventos aqui, né? Norte, geralmente nos mapas ele fica para cima, né? Norte, sul. Aí a gente tem o leste, sempre é representado para a direita, e o oeste, né? Então Deus pôs querubins na parte oriental do Jardim do Éden, exatamente porque aqui era a porta do jardim. Os querubins estavam aqui para guardar a porta do jardim, impedindo que o homem caído entrasse nele. Aí entra aquela questão da salvaguarda contra a adoração do sol, que foi explicado. Por quê? Porque você sabe a história, né? Que depois os povos pagãos passaram a adorar o sol, e os templos pagãos,
eles eram construídos de forma que quando você entrasse, você dava aqui ao lado em que o sol nasce, né? O sol nasce no leste. O sol nasce no leste. Então, os templos pagãos, você entra para cá. Eles são construídos à frente dele, da frente para o sol, frente para o nascer do sol. Templos islâmicos, enfim, várias outras fés adotam essa questão de sempre dar a frente para o sol. Exatamente o contrário do que Deus fez já no Jardim do Éden, e repetiu com Moisés, e repetiu com o Templo de Salomão, e em todos os santuários aqui que a gente vê na Bíblia, né? Então, já no Jardim do Éden, você tinha uma porta, então, no lado oriental. Por quê? Porque assim, ao entrar no jardim, o homem daria as costas para o sol. Então, depois que Adão e Eva foram expulsos, a gente tem as informações do Espírito de Profecia que eles passaram a adorar a Deus nas portas do jardim. Então, eles passaram a adorar também dando as costas para o sol, né? O santuário do deserto seguiu também essa mesma orientação aí de dar as costas para o sol. Então, a gente vê aí o cuidado de Deus já para colocar assim uma salvaguarda contra a idolatria, já no Jardim do Éden, né? Vamos prosseguir então. Já falamos da queda do homem, falamos aqui que a espada ao redor da árvore da vida, falamos dos 5 compartimentos, né? Região da árvore da vida, o jardim, o lado de fora, os céus, as águas acima da expansão. Vamos falar agora do rio. Esse rio que se dividia em 4 compartimentos. Veja só que interessante. Vamos voltar aqui para Gênesis, acho que é Gênesis 2, deixa eu ver aqui. Gênesis 2, de 10 a 14. Vamos falar do rio, vamos entender, antes de falar do rio, a descrição da volta de Jesus é também ele vindo do Oriente. É um fato que a gente vê aí nos livros do Espírito de Profecia. É uma nuvenzinha branca, metade do tamanho de uma mão, que vem do Oriente também. Então, até na volta de Jesus, a gente vê aí essa questão de dar as costas para o lado do nascer do sol. Orion, né? Orion, Oriente, está aí. Gênesis 2, versículo 10, vamos lá. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o rio Eufrates. Então a gente tem aqui, vou fazer um outro quadro, né? A gente tem um rio, né, que se dividia em 4 braços. Um rio que vinha e depois se dividia em 4 braços diferentes aqui. A gente não sabe a orientação aqui espacial, enfim. Mas o interessante é que é um ponto central de onde saem 4 diferentes braços, e existe uma correlação disso também. Você vê uma correlação muito interessante quando você vai estudar o santuário que Moisés construiu. Você vê também que o arranjo das tribos, né, que Deus organizou, ele colocou nas direções norte, sul, leste e oeste, formando um formato de cruz, como a gente já estudou em outras ocasiões, e fazendo também, né, o santuário no meio, um ponto central que se divide em 4 braços. Aí você vê também que essas tribos que foram colocadas ao redor do santuário feito por Moisés, cada uma tinha uma bandeira, e essas bandeiras representam os 4 animais que estão ao redor do trono de Deus. Então você vê que existe um padrão que vem se repetindo desde o Éden aí até o Templo de Salomão, onde não havia 2 anjos do lado da arca, mas 4. E você vê Deus repetindo aí a mesma estrutura ao longo de todos os santuários da Bíblia, desde o Jardim do Éden. Então, um ponto central dividido em 4 rios. Moisés, um ponto central
tribos nas 4 direções cardeais. Templo de Salomão, 4 anjos ao redor da arca. Santuário celestial, 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Então você vê aí o mesmo padrão ao longo de toda a Bíblia. Bem, acho que para recapitular aqui o estudo do santuário na criação, eu acho que nós cobrimos aqui os principais pontos. Agora, como nós temos tempo sobrando, nós vamos ver o estudo do santuário no dilúvio. Tudo bem? Ok. Então, vamos deixar aqui, acho que não precisa parar. Então, até quando o Jardim do Éden permaneceu na terra? Patriarcas e Profetas, página 32. O Jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem for expulso de seus agradáveis caminhos. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando à sua entrada, provando novamente que o Jardim do Éden possuía uma porta, vedada apenas pelos anjos vigilantes, comprovando aí a questão dos anjos no Oriente, protegendo a entrada do Jardim do Éden. Você sabe a história que o homem se tornou continuamente mau e Deus determinou a destruição de toda a carne por meio de um dilúvio. E aí, antes do dilúvio, foi quando Deus se retirou o Jardim do Éden da terra. Olha só. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Então, Deus vai destruir a terra, vai destruir esse ambiente aqui, né, corrompido. E Deus, então, um ambiente foi embora, né, a terra vai ser destruída. O jardim foi retirado, junto com a árvore da vida. Então você vê aqui que 3 regiões distintas, né? Você vê aqui tem a terra, dentro dele era o Éden, um espaço delimitado, e dentro a árvore da vida, que também era protegida por anjos por uma espada inflamável. Você vê 3 regiões distintas sendo modificadas agora na história do dilúvio, e é por isso então que para Deus dar continuidade ao seu plano de manter um santuário sobre a terra, ele ordena a construção de um barco agora com 3 pavimentos. Não é? A Arca de Noé, 3 pavimentos, assim como o jardim também possuía uma única porta, cujo acesso era controlado pelo próprio Deus também, né? Deus fechou a porta o anjo de Deus fechou a porta da arca, né? Então, vamos ver então uma característica interessante é que o Jardim do Éden havia sido plantado pelo próprio Deus. Essa é uma característica dos santuários na Bíblia. Ele não dá o projeto para o homem fazer. Ele inspira o homem para fazer, como fez com Davi, ou ele mesmo faz o projeto, como ele fez e mostrou para Moisés, como ele mesmo fez o Jardim do Éden, e com Noé ele também deu as instruções concernentes à construção da arca. Material, dimensões, número de andares, forma de calafetar a embarcação. Então, essa é uma das características do santuário que a gente vê na Bíblia. Para representar a casa de Deus, existem regras específicas que ele mesmo dá, né? Então, a arca foi feita em seus 3 andares. A gente vê que a arca tinha 3 andares na própria Bíblia, em Gênesis 6, 15 e 16, nós podemos ver. Olha só, Gênesis 6, 15 e 16. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Gênesis 6, 16 agora. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Uma porta também, né? Então, para eu chegar então, até lá em cima, é igual o santuário, né? Eu tenho que passar compartimento por compartimento. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 3 compartimentos aí, né? Mantendo aí a ordem do santuário, né? E havia também 3 classes de animais na arca, né? Não de animais, mas de seres vivos, né? Você vê também, outra vez aparecendo o número 3. Então tem os seres humanos, os animais limpos e os animais imundos, né? 3 classes de pessoas, já vimos que tinha uma porta.
O Jardim do Éden era uma casa para Adão e Eva. A Arca de Noé também se assemelhava a uma casa, como a gente vê aqui em Patriarcas e Profetas agora, na página 46. Foi construída semelhante ao casco de um navio para que pudesse flutuar sobre a água, mas em alguns sentidos muito mais se parecia com uma casa, né? E aí a gente tem a história de que foi Deus que anunciou o momento de Noé e sua família entrar na arca. O próprio Deus fechou essa porta, né? Mostrando aqui que Deus tem controle sobre quem entra, quem tem a permissão de entrar em seus santuários, já prefigurando aí quem vai ter a permissão de entrar na Canaã celestial. É Deus que determina as condições. E também Deus que determinou a hora de sair da arca depois do dilúvio, né? Então a gente tem aí a história da arca de Noé, prefigurando aí a história da humanidade, né? Você vê na história do dilúvio a história do selamento, né? Deus colocou o selo na porta da arca, depois que as 8 pessoas haviam entrado dentro dela. E depois ainda demorou 7 dias para chover. Do mesmo modo, a gente tem a história aqui também, que é só depois que a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, ou seja, só depois que todos estiverem selados, é que serão derramadas as 7 pragas. Então a gente tem uma correlação aí de 2 fechamentos de porta, né? Vamos desenhar a nossa linha do tempo aqui. A gente sempre tem isso, né? A gente sempre tem um período de graça, eu vou chamar de PG. A gente sempre tem um período de graça na Bíblia. Esse período de graça tem uma hora que chega no fim, que aqui é o fechamento da porta. Vou colocar fechamento da porta, né? E esse fechamento da porta nunca ocorre, por exemplo, não é quando a porta da graça se fechar que Jesus vai voltar. Assim como não foi quando a porta da arca se fechou que o dilúvio começou. Sempre tem um período aqui depois, né? Aqui é o evento. E aqui, sempre depois desse fechamento de porta, aparece o número 7. Por exemplo, na nossa história que nós estamos vivendo hoje, estamos no período da graça. A porta vai se fechar, vão ser derramadas as 7 pragas e Jesus vai voltar. Na história da Arca de Noé, eles viveram um período de graça. A porta da arca se fechou, demorou 7 dias e o dilúvio começou. Na história de Ellen White, eles estavam vivendo num período de graça. A porta do lugar santo do santuário celestial se fechou e depois o sábado foi restaurado. Não é? Então sempre, as linhas da profecia na Bíblia sempre seguem mais ou menos essa história aqui. Inclusive na história do dilúvio, você também vê aqui muito claramente a questão das 3 mensagens angélicas, né? Quando a gente vê no livro Patriarcas e Profetas, você vê que a mensagem de que haveria um dilúvio foi dada pela primeira vez a Enoque, aquele que foi trasladado. Então você vê aí, quando essa mensagem pela primeira vez foi proclamada à humanidade, ele era o patriarca, né? A linha de patriarcas era Enoque. Vamos lá para Gênesis 5, você vai entender uma coisa interessante agora. Vamos lá para Gênesis 5, na genealogia, a partir do versículo 21. Você vai ver as 3 mensagens angélicas do dilúvio também. Afinal, se é uma história semelhante, que combinou com o fechamento de porta, o número 7 depois de um evento, então também houve 3 mensagens antes. Olha só, a mensagem pela primeira vez foi dada a Enoque, né? Deus revelou que o mundo seria destruído por um dilúvio. Deus revelou para Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, que foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Aí, olha só, e viveu, então depois que Enoque foi trasladado, o patriarca, digamos assim, o patriarca em exercício, em atividade, né, o patriarca aqui passou a ser Matusalém. O significado de Matusalém é a sua morte trará. No mesmo ano que Matusalém morreu, o dilúvio começou. Então, Enoque sabia do dilúvio. Matusalém a sua morte trará. Então, já era sabido que quando esse homem morrer, o dilúvio vai começar. Por isso que foi o homem que mais viveu, né? Para representar a misericórdia de Deus aqui. Como é longânimo, né? Ele não era a primeira geração, mas ele foi o homem mais longevo, representando a misericórdia de Deus que se estende para a humanidade. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e no trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Se a gente fizer as contas aqui, olha só, Matusalém gerou Lameque quando ele tinha quantos anos? 180 anos, né? Quando ele tinha 180 anos, ele gerou Lameque. Quanto? 182? Eu também. 182. Acho que ele não li a linha de baixo. Então, Matusalém tinha 182 anos quando gerou Lameque. Quantos anos Lameque viveu? No total, até morrer. Do nascimento. Olha só que curioso, né? Então, Lameque morreu quando o pai dele tinha 959 anos. Ou seja, ele morreu antes que o pai. Então, se a gente for ver aqui na linha de patriarcas, que sabiam da mensagem do dilúvio, primeiro foi Enoque, né? Ele sabia, Deus revelou para ele. Depois Enoque morreu, aí veio Matusalém. Matusalém, o próprio nome dele indica, né? Sua morte trará o quê? Trará o dilúvio. Isso era sabido deles. Só que de Matusalém, depois que Matusalém morreu, não passou para Lameque, ele já tinha morrido. Passou para Noé. Então você vê aí, então, 3 patriarcas na linha de sucessão com a informação da mensagem do dilúvio, mostrando novamente aqui, né, a questão das 3 mensagens angélicas que nós vimos no Jardim do Éden, conhecemos na história adventista, e estamos vendo aqui também um pouquinho do dilúvio, e esse 777 é uma dica, dizendo que o dedo de Deus está aí, presta atenção, tem alguma coisa aí. Então, possivelmente por isso que tem esse 777 aí, para a gente prestar atenção. Vamos ver aí as 3 mensagens angélicas até no dilúvio. Bem, vamos ver. Sabemos aqui a pregação, durando 120 anos, todos já sabem. Bem, aí nós chegamos ao final aqui da recapitulação do estudo do santuário. Na história do dilúvio, a próxima menção ao santuário é o santuário já que Deus mandou Moisés construir, mas nós já estamos com o nosso tempo chegando ao fim, então vai ficar para o próximo domingo que eu estarei aqui, que a Maria sabe qual é a data, né? Mês que vem, né? Está na agendinha. Então, a gente recapitula então o santuário na história de Moisés no próximo domingo. Então, espero que todos tenham feito uma boa recapitulação e que Deus nos dê aí uma boa semana. Amém. Amém.
Senhor está me soltando. Finalizar, vamos juntos nos colocarmos em pé. Vamos cantar o hino de número 559. Sinto a presença do Senhor. É um antes. É o antes? 558. Então, o Senhor está em seu santo templo. Querido Senhor, muito obrigado porque abrimos novamente a Tua Palavra para estudá-la, para ver que, assim como nós presenciamos, nós constatamos aquela frase que o Senhor nos deixou do grande conflito, que os movimentos reformatórios sempre são iguais ao longo de toda a Bíblia. Por isso, ajude-nos, Senhor, a ficarmos firmes e tomarmos o mesmo lado que Noé tomou ao entrar na arca, o mesmo lado que Ellen White tomou também, se moveu pela fé junto com Cristo para o lugar santíssimo. Ajude-nos a estarmos sempre do lado da verdade. Amém. Fica conosco mais uma semana, proteja-nos e livre de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Concluído.